Olá, eu sou a Maria Amélia, idealizadora do Grupo Mera. Eu estou muito feliz, entusiasmada mesmo, para a gente conversar um pouquinho a respeito das emoções que surgem, né? Elas vêm do nada mesmo quando a gente fica sabendo desses conflitos que estão acontecendo, né, no mundo inteiro, ok? E também vai ficar muito bom a gente dar uma olhada em como um curso em milagres ele pode ajudar a gente a olhar e dissolver essas emoções que são muito difíceis mesmo de lidar. Sendo você uma pessoa diretamente afetada, né, por esses conflitos, ou ainda um observador à distância, nós podemos juntos verificar como é que o perdão verdadeiro ensinado por este curso pode fazer com que nós dissolvamos, né, as diferenças e a gente pode então entrar numa empatia real com tudo isso que está acontecendo. Então junte-se a nós aqui nessa jornada de interiorização para que nós possamos achar a paz em nós mesmos e fazer com que ela seja espalhada para todo mundo. Novamente eu pedi para que algumas pessoas me mandassem perguntas, né, para que a gente possa olhar qual é a visão de um curso em milagres em todos os pensamentos que a gente tem, né, sobre esses conflitos, tá bom? A primeira pergunta é assim: como um curso em milagres define o perdão e como essa definição pode ser aplicada para entender e resolver os conflitos globais? Bom, um curso em milagres tem uma visão muito diferente de tudo que a gente já viu neste mundo. Então, ele diz que os nossos conflitos internos de cada um de nós, eles são manifestados, ou eles são vistos, são percebidos fora. E os conflitos globais, eles são então um reflexo desses nossos conflitos internos, ok? Então, na verdade, a gente vai deixando de julgar, de condenar, né, tudo isso que a gente está percebendo, tudo isso que a gente está vendo e interpretando fora, né, que não é nada fácil, mas isso aí é feito aos poucos. E aí, quando a gente para de julgar, de condenar, na verdade, os conflitos internos, os nossos conflitos, eles vão diminuindo. E é dessa forma, na verdade, somente desta forma que nós podemos ajudar a diminuir os conflitos externos. Aqui é a segunda pergunta que eu recebi. De que maneira o princípio ver o outro sem julgamento pode ser aplicado nas relações internacionais e nos conflitos entre nações? Essa pergunta é um pouquinho difícil da gente atingir, né? Responder é fácil, porque ver o outro como a gente mesma, né, ou sem julgamento, é muito difícil no nosso mundo aqui, no nosso mundo dual. Tá? Tudo aqui é julgamento. Não tem problema a gente julgar, porque na verdade julgamento é uma forma de discernir. Agora, julgar e condenar, né, isso aí fica muito mais difícil. Eu só posso dizer para vocês o que o curso diz, que este mundo separado é um mundo dual. Sendo dualidade, né, tendo dois, então normalmente a gente pensa assim: um tem mais do que o outro, ok? E esse sentimento de escassez não interessa se ele é um sentimento meu ou se ele é um sentimento de uma nação. Esse sentimento de escassez, mesmo que a gente estiver falando de uma nação rica, ele é presente em tudo. E aí o que acontece? Eu quero suprir a minha escassez, ou pelo menos eu quero que a minha escassez nunca venha acontecer, mesmo que eu me sinta em abundância hoje. Então eu vou atacar outros que eu acho que tem uma forma de suprir, ou pelo menos de garantir aquilo que eu já tenho. Supre aquilo que eu não tenho e garante aquilo que eu já tenho. Por causa do pensamento dual, ok? É sempre por causa disso. Se tem um tem mais do que o outro, um é diferente do outro. Então, né, por trás disso tudo está escrito, tá mais ou menos assim nas nossas mentes, eu tenho um inimigo, entende? E aí eu tenho que buscar, né,
através da guerra, buscar aquilo que eu penso que pode ser uma paz para mim, para o meu povo, etc. É por causa disso. Esta é a terceira pergunta, gente. Qual é o papel da percepção na geração de conflitos e como podemos alterar a nossa percepção para promover a paz? A percepção é uma característica desse mundo que a gente chama de mundo dual, mundo de formas, ok? Então, nós percebemos as coisas, nós não conhecemos as coisas nem as pessoas neste mundo, porque o autor do curso diz que conhecimento não é possível aqui, ok? Então, a percepção, ela muda toda hora, certo? A gente percebe uma coisa de uma forma agora e daqui a pouco vem alguém e fala sobre ela de outra forma e a percepção muda, certo? Então, quando a gente tem algumas percepções nossas, a gente consegue ver que a gente está condenando alguma coisa, a gente para um pouco, a gente espera, a gente lembra que tem outra forma de olhar para isso, outra forma de perceber, a gente pede uma ajuda para a parte da mente que pensa com Deus, que um curso em milagres chama de Espírito Santo, e pede para que ele mostre a forma como ele vê ou a maneira como ele percebe as coisas. Isso muda tudo, mas muda internamente. A paz mundial a gente pode desejar, né? A gente pode desejar, só que a gente não consegue fazer nada com ela. Mesmo que nós fôssemos dirigentes dos países, a gente não faz nada porque isso é um conjunto de coisas, mas a gente faz com a gente. Então, fazendo com a gente, pedindo uma percepção diferente, pedindo a percepção do Espírito Santo, que pensa junto com Deus, a gente tem essa percepção de paz garantida para a gente, e ela, como as mentes são unidas, ela certamente vai para quem tiver assim uma forma de receber essa a nossa percepção corrigida. E vamos à quarta pergunta. Como um curso em milagres sugere que lidemos com sentimentos de raiva e vingança que podem surgir em resposta a injustiças percebidas em conflitos globais? Os conflitos globais, eles nos atingem de qualquer jeito, né? Sendo eu pertencente a um povo que está em guerra ou não, né? Alguma coisa que me liga aos amigos que pertencem a esse povo ou não, esses sentimentos de injustiça e um desejo de vingança, muitas vezes eles ficam escondidos. Então, o autor do curso, ele diz pra gente, o único jeito de você lidar com isso é você olhar para esses sentimentos, é você saber que eles estão ali, porque a gente não pode pensar em dissolver alguma coisa, em tirar alguma coisa que a gente não quer mais da mente, se a gente não souber que eles estão ali. Então, a forma de nós olharmos, o primeiro passo para nós lidarmos com isso e desmancharmos essas coisas, que inclusive a gente precisa lembrar que não fazem bem para a gente, tá? Então, o primeiro passo é eu olhar para isso e assumir, olha, eu tô com muita raiva mesmo deste povo ou deste povo, que eu acho que é isso aqui que está fazendo essa guerra, que eu acho que é isso aqui, eu acho que é esse daqui que está fazendo, que está provocando. Então, eu olho para isso, assumo que está aqui comigo, que esse sentimento tá aqui comigo, e aí eu vou lembrando de alguns passos, né, do perdão que esse curso ensina, né, que a primeira coisa é que quem está brigando, quem briga é porque tem medo. Se uma das partes não tivesse medo, a briga não aconteceria. Então ambos estão com medo. A partir dessa compreensão, nós começamos a dissolver em nós esses sentimentos, né, de raiva, de desejo de vingança. E como as mentes são unidas, a gente vai falar sempre disso, como as mentes são unidas, essa é a nossa contribuição, ok? E vamos à quinta pergunta que me mandaram, ok?
Como o ato de perdoar a si mesmo pode influenciar a nossa capacidade de perdoar os outros em um contexto de conflito? Gente, este é o cerne, né, do ensino de um curso em milagres, tá bom? No fim das contas todas, sabe? Lá no fim dos passos do perdão, quando a gente vai aprendendo esse perdão verdadeiro, a gente vai ver que a gente só perdoa a gente mesma. Então, esse exercício, ele é feito conjuntamente. Eu vejo que eu tenho percepções de conflito lá fora, me lembro que essas percepções são porque eu tenho conflitos internos e a partir disso eu começo a fazer um trabalho conjunto. Aquilo que eu consigo perdoar em mim mesma, isso vai ajudando lá fora, e aquilo que eu vejo e percebo lá fora que é difícil, e aí eu parto para analisar, para poder perdoar o que eu estou vendo, percebendo lá fora. Isso vai também fazer com que eu alimente o meu pensamento ou o ciclo de auto-perdão. Perdoo lá, perdoo aqui, perdoo lá, perdoo aqui. Ok? Tá estritamente ligado. Não tem como a gente pensar em um perdão do que está acontecendo lá fora sem um perdão que está acontecendo para mim. E não tem como eu fazer um perdão para mim e também não dissolver aquilo que eu estou percebendo lá fora. Eles estão estritamente ligados, fazem parte do mesmo contexto de aprendizado que esse curso trouxe para a gente. E vamos à sexta pergunta. De que maneira a prática da oração e da meditação pode auxiliar líderes e indivíduos envolvidos em conflitos a encontrar soluções pacíficas? Não acredito que seja só um curso em milagres que fala sobre isso, certo? Então, algumas filosofias também falam sobre isso, porque o que acontece, né, com a mente de todos, seja eu uma líder religiosa ou uma líder de um país, ok? A gente tem muitos pensamentos por minuto, muitos, e isso daí e vai fazendo um monte de coisa e de repente a gente não percebe que tem um conflito ali atrás que está comandando tudo que eu estou pensando, tudo que eu estou fazendo. Muitas vezes a gente não percebe. Então, práticas de acalmar a mente, que a gente chama de estratégias, né? Então, essas estratégias para acalmar a mente, elas ajudam a organizar os nossos pensamentos. E aquilo, né, que estava camuflado, que é uma ideia fixa, que estava camuflado ali e tudo, eu posso, organizando os pensamentos, eu posso olhar efetivamente para aquilo e perceber que na verdade tem coisa escondida atrás daquela minha ideia fixa, né? E que sempre é medo. Então pode ser o mais poderoso líder da nação, a mais poderosa do mundo, o mecanismo é o mesmo na nossa mente, gente comum aqui, e na mente desses líderes. A prática de qualquer estratégia para diminuir o fluxo de pensamentos poderia organizar bastante, né, as ideias, né, desses líderes, e eles encontrariam o medo que está ali atrás, e isso ia levar a uma dissolução dessa necessidade de guerrear que tem aqui no mundo. Gente, essa é a sétima pergunta. Como nós podemos, individual e coletivamente, incorporar o perdão ensinado em um curso em milagres para sermos faróis de paz, compreensão em um mundo frequentemente dividido por conflitos globais? Essa é uma pergunta muito parecida com alguns de alguns alunos, normalmente mães, né? Elas perguntam assim para mim: como que eu posso já ensinar as minhas crianças a compreender as ideias de um curso em milagres? A simplicidade do curso foi também uma coisa que me conquistou muito, é que a gente não precisa fazer nada com ninguém, ok? A gente pode ver a coerência do que ele ensina, praticar com a gente e automaticamente isso é expandido. Por quê? Porque as mentes são unas, ok? Não acredito que tem alguém que já acredite nisso completamente, né? Mesmo estudantes mais antigos como eu.
A gente não acredita nisso, mas aos poucos, né? Aos poucos, quando a gente vai lembrando que as mentes são unidas, nós praticamos isso com a gente mesma. Por isso que eu não preciso ensinar nada para ninguém, não na forma. Por isso que eu não preciso ensinar os meus filhos as ideias que o curso está trazendo para a gente, mas a prática, que é, na verdade, a aceitação dessa mensagem única, ela vai ser compartilhada, ela vai ser estendida para todo o meu mundo que eu consigo ver e para o mundo inteiro, num alcance que eu não consigo saber qual é, ok? Mas o Espírito Santo em mim, a parte da minha mente que pensa com Deus, sabe. Então eu vou deixando de me preocupar com isso. Então deixa o milagre acontecer, porque o milagre para você é o milagre no mundo, é o milagre para o mundo, é a correção das nossas interpretações todas, e as mentes são unidas. Por isso que você aceitando para você, você está aceitando o milagre para o mundo inteiro.